eu venho criando um objetivo, eu crio esse objetivo. Uma vez esse objetivo criado, né, essa visão global, como eu disse para vocês, ela é identificada dentro dessa visão global, em que eu ouvi todo mundo, eu fiz uma ponderação do razoável, juntando com tudo que a gente já aprendeu aqui até agora, eu vou criar um programa, e esse programa vem desse objetivo. Só que dentro desse programa, eu vou criar uma medida de desempenho desse programa, para que depois, né, de certo tempo, e aí a característica temporária das legislações orçamentárias, eu posso verificar se o produto final foi suficiente. Então, se eu pudesse indicar uma situação que a gente possa destacar aqui dentro do orçamento-programa, é porque ele evolui levando em consideração o orçamento por desempenho. O orçamento por desempenho, ele evoluiu, levando em consideração o orçamento tradicional, porque ele falou que você deixa o Estado de ser neutro, você precisa de indicar quais são, né, as suas atividades, você precisa de se apresentar de uma maneira mais interventiva. E o orçamento-programa, ele evolui mais um pouquinho e ele fala assim, olha, você precisa de criar medidas de desempenho ou medidas para verificar se o custo foi interessante ou não, porque muito além de abandonar essa neutralidade, você precisa de ter critérios para verificar o desempenho desse orçamento, tá? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou verificar essas medidas de desempenho? Onde que eu vou colocar isso? Dentro do meu programa. E aí, para eu fazer esse programa, para eu poder criar o que a gente chama aqui dessa estrutura programática, eu preciso identificar os objetivos, como eu já havia falado com vocês, e eu preciso identificar quais são os propósitos da instituição. O Estado vai identificar como as despesas serão realizadas? Sim, mas de acordo com o propósito. Tá? O programa vai ser só a concretização desse objetivo. Essa aqui é a parte mais importante, de identificar os propósitos, identificar os objetivos da instituição. Esse novo conceito, ele traz, dentro desse tipo de situação, essa identificação, como eu já disse para vocês, e até grifei ali como um fato mais importante, porque eu preciso de medir essas realizações. E para que eu possa medir, eu preciso de ter as medidas de desempenho. Por quê? Um conceito que é muito citado dentro do chamado orçamento-programa é o produto final. Então, esse produto final, que vai ser bens ou serviços prestados pelo Estado, vai me falar quais foram os esforços que foram despendidos para a execução daquele programa. Então, eu venho com uma ideia programática, eu venho com uma visão programática, para que eu possa conseguir essa visão programática, eu preciso identificar um objetivo, para que eu possa identificar esse objetivo, esses propósitos, né, da instituição, eu preciso de saber se ao final, se o produto final cumpriu as medidas de desempenhos que eu mesmo já tinha identificado, que eu mesmo já tinha previsto, tá? Então, por isso essa ideia de um orçamento-programa, de um orçamento que traz essa classificação programática de identificação de objetivos e etc. Isso na década ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60. Tem aqui uma planilha que eu tirei de um livro que trata de orçamento público, que é essa diferenciação entre orçamento tradicional e orçamento-programa. Como eu disse para vocês, a ONU trouxe essa classificação para diferenciar, ou para afastar, melhor dizendo, a criação das legislações orçamentárias do orçamento tradicional. Então, o orçamento tradicional, que ele é dissociado lá, que ele não possui processo de planejamento e programação, no orçamento-programa tem. Então, eu já começo a vincular essa função de planejamento, né? E depois vocês deem uma lida com calma nessa planilha para que a gente consiga avançar um pouquinho.
Aqui, os recursos, a alocação, a disposição dos recursos, ela é o quê? Para que atinja meios. Então, na verdade, eu vou construir uma estrada. Se eu tratar de orçamento tradicional, no orçamento programa seria assim, não. Eu preciso de obter um acesso, ou eu preciso de diminuir a distância entre dois municípios, ou eu preciso de oferecer maior segurança, um transporte que seja um transporte mais seguro e etc. Tal. Não é simplesmente uma construção de X quilômetros de estradas, independentemente da situação, ou independentemente de como essa estrada vai ser feita. Eu preciso de construir uma estrada que seja segura, uma estrada que tenha certo tipo de manutenção e etc. Então, eu crio, dentro da administração pública, um orçamento que vai alocar recursos para consecução de objetivos e de metas. As decisões orçamentárias lá no orçamento tradicional, elas são tomadas com vistas a uma necessidade. Já as decisões orçamentárias aqui do orçamento programa, elas são tomadas com base em avaliações, em análises técnicas. Isso é de fato necessário, isso é de fato a disposição desse recurso, ela é de fato uma alternativa possível dentro daquele cenário. Então, aqui, necessidades, aqui, avaliações e análises técnicas. A elaboração do orçamento tradicional, ela considera as necessidades financeiras das unidades. Na elaboração do orçamento programa, são considerados todos os custos dos programas, inclusive o que vai extrapolar o exercício. Então, antes no tradicional, como é receita e despesa, eu vou prever só o que eu vou gastar esse ano. Lá no orçamento programa, não. Eu posso prospectar, eu posso indicar o que vai ser gasto nesse ano e nos próximos anos, tendo em vista que os programas podem extrapolar, né, esse indicativo de apenas um ano. A estrutura do orçamento tradicional, ela dá ênfase aos aspectos contábeis. Então, são orçamentos que eles simplesmente eles aparecem via tabelas. Então, olha, você tem X e as despesas são Y. A estrutura aqui não, ela vai levar em consideração o quê? Aspectos que são aspectos administrativos. Por quê? Porque o orçamento passa a ser um instrumento de apoio da administração. Lá no orçamento tradicional, não existe acompanhamento, não existe qualquer tipo de desempenho. No orçamento programa, eu já tenho indicadores. Eu consigo indicar padrões para que haja medição desses resultados, para que haja medição desses trabalhos. O controle lá no orçamento tradicional, ele vem dessa honestidade de dizer, você tinha X para gastar, você gastou X? Ou você gastou X mais Y? Então, é um controle estritamente legal. O controle aqui, não. O controle aqui, ele vai avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais. Você gastou. O que você gastou? Tinha necessidade, né? Fazendo essa análise custo-benefício, ou você atingiu o resultado almejado? Ou produziu os efeitos que eram esperados? Aqui não, aqui eu só vou avaliar o quê? A honestidade dos agentes governamentais. Eu só vou verificar se ele, de fato, gastou somente o que tinha disponível, tá? Finalizando, portanto, essa diferenciação. Na década de 60, como uma forma de complemento a esse orçamento-programa que foi dado aí, que as suas diretrizes foram dadas pela ONU, surgiu, também dos Estados Unidos, um sistema que a gente chama, né, de acordo com a nossa tradução, de sistema de planejamento, programação e orçamento, mas a sigla utilizada é sempre a sigla em inglês, que é o PPBS. E aí, esse orçamento, ele veio na década de 60 como um complemento, porque eu precisava de ajudar aquele gestor a identificar os centros de decisão. Muitas vezes havia uma ideia programática dada pelo orçamento programa,
Só que eu precisava de substituir um critério. Eu tiraria esse critério, que é o critério organizacional, então o critério que a disposição das receitas e das despesas seriam por órgãos, e eu trago, portanto, uma ideia de que a alocação seja, de fato, entre programas e objetivos. E mais, eu sistematizo, eu acho que o que esse conceito de orçamento ele tem como uma característica principal é de sistematizar, é de apresentar as fases desse planejamento orçamentário. Então, o que lá no orçamento programa muitas vezes ficava via diretrizes, via regras abertas, aqui eu vou sistematizar. Como eu vou sistematizar isso, Paulo? Eu apresento, olha, você primeiro vai passar pela fase de planejamento, onde você vai definir os seus objetivos. Logo em seguida, definidos os objetivos, você vai passar pela fase de programação, em que você define as suas ações. Ou seja, você instrumentaliza esses objetivos, de como esses objetivos serão atingidos. Logo em seguida do orçamento, né, logo em seguida da programação, vem a parte de orçamento, de justificação. Então, eu justifico as despesas que eu possuo. Eu justifico que essas ações podem ser concretizadas, dadas as receitas que eu possuo. Mas, como que isso vai acontecer, Paula? Eu preciso de dar o quê? As operações, eu preciso de conduzir esse planejamento. Então, a preocupação, digamos assim, a preocupação é condução. Eu preciso de apresentar uma condução desse programa. E depois, eu preciso de avaliar. E aí, quando eu avalio, eu vou dizer o quê? É válido. Essas ações tomadas pela administração pública, elas tiveram critérios que foram abordadas de forma que, de fato, apresentaram a realidade daquele cenário, né? A realidade local. Então, a análise de alternativas é um ponto principal desse conceito de orçamento público. E mais, a imposição para que ele fosse utilizado em todos os órgãos. Então, não adianta eu exigir que o município X ou o estado X utilize essa forma, né, esse sistema de planejamento, se o município Y não faz dessa forma. Por quê? Agora não é cada órgão que vai definir quais são os seus programas. Agora, existe um programa, existe um objetivo que ele é geral. Então, todo mundo precisa de estar no mesmo percurso, porque senão não vai dar certo. Então, se um planeja, programa, justifica o orçamento, realiza as operações, realiza as avaliações, e o outro não, isso vai dar errado. E foi exatamente essa ausência de preparação, essa ausência de suporte que trouxe a crise desse sistema de planejamento. Então, a crise dele, né, como ele veio com critérios muito fortes, critérios impositivos, e de forma muito rápida, para que todos mudassem de uma vez só, os doutrinadores entendem que a crise desse sistema aconteceu por causa de uma ausência de preparação e por causa de uma ausência de suporte da própria administração pública dentro desse cenário de mudança, de uma sistematização, de mudança de um modo de se fazer o orçamento público.